Conseguir. A Rô já deve estar chegando. Boa noite, sejam bem-vindos. Juliano, Rafa. Põe. Esse eu não consigo ler. Livingston. Van, boa noite. Boa noite, a J. Carvalho. Sejam todos bem-vindos. A Rô acabou de chegar, deixa eu aceitar ela aqui. Aí, já está conectando. Olá, boa noite. Boa noite, Rô. Estão me ouvindo bem? Tudo bem? Pessoal, só dá um ok se os nossos áudios está tudo bem, né? Para a gente poder começar, não falhar, para vocês não perderem informações, né, de hoje, que serão muito importantes. Muito interessante o tema. Obrigada. Foi o pedido do público, né? Exatamente, nós estamos seguindo o que vocês pediram. Por isso, já se vocês quiserem algum tema específico, coloquem para a gente, Nós né, para a gente poder anotamos. estar. Nós anotamos. Exatamente, vamos ver. A Roberta atrasa e trava tudo. Quando não é uma, é outra, né? Porque cada semana é uma coisa. Deixa eu Exatamente, enxergar Rô. melhor. Uma semana, uma semana é a energia, outra semana. É um Enfim, a ciclone. gente fica sempre. Hoje começou a chover aqui. Tem acho que uns 40 minutos, mais ou menos. Falei, ai meu Deus, bem na hora da live. Mas deu aquele Aí não, vendaval né? primeiro, para depois vir a chuva, né? Aham. Oi, Ivan. Bom, mas que bom que tá tudo bem. Isso. Boa noite, todo mundo. Sejam bem-vindos. Boa noite. Tem gente nova, você viu, Rô, também aqui? Que bacana, pessoal. Espero que vocês gostem do tema, né? Espero que a gente possa agregar um pouquinho mais aí de conhecimento para vocês. Até porque falar não é uma coisa muito fácil, né? Parece simples, né? Que nem a Rô fala, é uma palavra pequenininha, né, Rô? Mas tem uma repercussão tão grande na nossa vida que é difícil, Para né? alguns é Então, uma tanto palavra pequena, mas muito temida, né? muito demais. Tanto para a gente falar, quanto para a gente ouvir também, né? São duas situações em que eu vejo muitas vezes a dificuldade de conseguir falar não, porque eu também não quero ouvir o não. Então, é bem delicado. Na verdade, assim, existe tanta discussão acerca desse não, né, que acho que o que a gente trouxe hoje, vai trazer hoje para o pessoal, é muito importante, mas ainda vai faltar muita coisa a ser abordada em relação a isso. Exatamente. E aí, se o pessoal se interessar mesmo, né, em saber mais e quiserem, a gente pode depois aprofundar, quem sabe na próxima semana ou em outro momento, porque é um assunto muito extenso e tem os dois lados, né, as duas polaridades. Hoje, a pedidos, nós vamos falar sobre como dizer não, mas receber o não está embutido nisso, né? Com certeza. E assim, a gente pode falar sobre o não em contextos familiares, em contextos de trabalho, em contexto de amizade, em contexto de relacionamento amoroso, relacionamento com filhos, apesar que eu vou abordar um pouquinho a respeito disso hoje, né? Sim. Mas olha quanta coisa, né? E o não para a gente mesmo, eu já estava esquecendo desse, né? O não para as nossas vontades. Esse é um dos tão importantes, acho que talvez o primeiro, né? Porque se eu não consigo dizer não para mim, eu não vou conseguir verbalizar isso para o outro também. Exatamente. E os primeiros nãos que a gente fala são os mais difíceis. É. Porque a gente não, né? O medo, a preocupação de várias coisas ali que podem estar envolvidas nessa situação é bem difícil. Olha lá, contexto político, exatamente. Sim. Né? Então, não sei se você quer começar ou quer que eu comece, Rô? O que você prefere? Pode escolher. Pode escolher? Então eu vou começar um pouquinho, porque eu vou falar sobre a questão mais da infância, né? É uma coisa bem breve, tentei enxugar ao máximo para a gente poder aproveitar a live, né? Só que é lógico que se depois ficarem dúvidas,
Se a gente não conseguir responder no final, vocês mandem pra gente que a gente faz a resposta nas próximas lives, né, Rô? Então, tá bom. Então, para começar, vamos tentar imaginar o não na infância. Que são os primeiros nãos mais importantes na nossa vida. Né? Então, se a gente não recebeu esses nãos, a gente tem que aprender a oferecer esses nãos, porque as crianças precisam disso. Eu falo que o não tem uma importância tão grande, porque ele ajuda a gente a ter tolerância à frustração. Por quê? Eu não posso ter tudo o que eu quero, na hora que eu quero e do jeito que eu quero. E isso é saudável, né? Então, e isso é saudável, porque realmente, quando a gente chega na vida adulta, a gente se depara com várias situações em que, de fato, a gente não consegue ter tudo o que quer do jeito que quer. Então, se a gente aprende na infância, principalmente com as figuras de base nossa, que é pai e mãe ou cuidadores, né, quem exerce essa função, eles são os principais para dizerem esse não. Porque eles vão falar com carinho, vão falar com todo o amor possível, né? E sempre visando o bem da criança. Uhum. Então, só que se eles não fazem por questões pessoais, isso vai repercutir na vida adulta de alguma forma, né? E nem sempre é da forma mais saudável. Na maioria das vezes não é, né? Porque é Não difícil, não é. Como nós falamos em outras lives, inclusive em lives que abordamos temas sobre a infância, né? O quanto para a criança, se ela não recebe aquela informação desde a infância, né? Quando ela vai passando pela fase da adolescência, que é uma transição onde a barreira, né, do limite, do não, é algo que é natural do adolescente tentar romper com os padrões, tentar romper com as barreiras. E aí ele passa, né, da infância para a adolescência, da adolescência para a vida adulta, e nunca teve que lidar com um não, ou sempre conseguiu dar o jeitinho, né, de conseguir aquilo que ele queria, ele vai ser um adulto frustrado, porque o mundo não vai oferecer só assim para ele. Não vai, não vai. E isso, assim, fora várias outras habilidades que a criança fica impedida de desenvolver já desde o início da vida, que são importantes na vida adulta também, né? Além da questão da tolerância à frustração, eu vejo também que o não, ele é uma forma de estabelecer limites e isso repercute também na autoestima dessa criança. Sim. Porque ela se sente cuidada, ela se sente protegida, por mais que ela queira muito fazer algo que não deveria, né, ou ganhar algo que não pode naquele momento, isso mostra o cuidado dos pais com essa criança, né, de conversar, de explicar, e tudo isso vai ter uma repercussão, às vezes a gente nem imagina o tamanho dessa repercussão, né, Sim. até porque é um momento tão, às vezes, tá no mercado, a criança tá fazendo a birra, quer, de repente, comprar alguma coisa que não cabe no bolso dos pais naquele momento, e aí a criança faz essa birra, os pais dão um jeito, compram e essa criança fala assim, ganhei, né? Uhul! Consegui. E aí, e parece uma situação boba, mas futuramente isso tem prejuízo, com certeza. Né? E eu ia falar exatamente sobre isso, né? Você trouxe uma questão de um contexto que vai além da infância em relação à educação, mas também em relação à sociabilidade dessa criança, que aí tem tudo a ver com o nosso tema também, né? Porque o que acontece? Essa representação do social começa no nosso primeiro contato, que é familiar, né? Nossa primeira sociedade é familiar. Se essa criança entende que sociedade, sociabilizar é isso, que todas as necessidades dela serão atendidas, ela vai reproduzir isso em outros contextos. Só que para quem vai passando pelas fases da infância, adolescência e chega na vida adulta com essa perspectiva ainda, a pessoa não tem clareza de que o mundo atende todas as necessidades dela, ela só sabe que é assim que funciona, né? E ela vai ter muita dificuldade, muitos prejuízos nas relações afetivas, seja com namoro, seja com amizade, seja no trabalho. Isso vai dificultar, né, a sociabilidade dela. Com certeza, até porque é aquela questão do não dito, né? A pessoa fica esperando que o outro saiba tudo que ela precisa e o que ela quer, porque os pais ofereceram tudo que essa criança quis, né? Exato. E não é bem assim que funciona na vida adulta. E aí vai levar tombos, e esses tombos eles podem trazer vários prejuízos.
A gente trabalhou com dependência química assim, eu acompanhei muitos nãos que não foram ditos, né? E você vê que quando a pessoa, eu lembro que quando eu entrava na comunidade, a dificuldade de seguir as regras, de ouvir um não, né? Era muito difícil. E às vezes a família, né, por não saber falar não, vinha pra gente e queria quebrar regras dentro da instituição para atender aquela necessidade do filho, do marido, enfim, de quem estava ali, né? Exatamente. E aí, outro prejuízo é a questão emocional, né? A desregulação emocional. A criança que não consegue também reconhecer esses limites, entender que o mundo não funciona do jeito que ela quer apenas, essa desregulação emocional ela fica muito evidente na pessoa. Uhum. Eu vejo que assim, uma das características muito grandes nas pessoas que têm um descontrole emocional muito grande é muito voltado à questão do não também, porque não foi trabalhada a frustração. E aí vai sendo um efeito dominó. Não sei se você concorda com isso, Rô, mas, por exemplo, os pais, de repente, na infância deles, tiveram dificuldades de aprender o não, ou aprenderam de forma muito impositiva, né? Aí fala assim, eu não vou repetir com os meus filhos. E aí permite tudo, né? Aí essa criança, ela vai crescer, ela não conhece esses limites. E aí ela vai replicar esse comportamento, porque foi o que ela aprendeu, é o que ela tem de base. E isso geralmente, a gente vai falar de uma cultura, né? Porque isso vai se tornando algo que é como uma herança familiar. Porque se esses pais não receberam, ou receberam de uma maneira disfuncional, né? Que seria algo sem flexibilidade, vai sendo passado de geração para geração, até chegar num ponto onde toda a família começa a apresentar problemas, seja de frustração, seja de relacionamentos, algo que o Livingston comentou aqui, né? Pode tornar-se um adulto inseguro, principalmente se ocupar um cargo de líder. Super. E vai levar isso para as pessoas, né? Imagina, alguém na posição de líder não conseguindo dizer não e não conseguindo receber não também. Uhum. Nós vamos explicar. Vamos. Calma aí, Tereza. Tem bastante informação e no final vai ter um passo a passo, né, bem legal, com realmente de uma maneira simples, objetiva, clara, para facilitar as coisas. Mas antes a gente precisa falar no contexto geral, né? Exatamente. E eu tenho um passo a passo para passar aqui, mas é mais para a questão infantil mesmo, de ensinar as crianças, porque assim, eu vejo que a questão dos pais hoje tem, vamos dizer assim, o tempo com as crianças, apesar de agora a gente estar na pandemia, né, e estar tendo tempo com as crianças, isso também não é sinônimo de falar um sim ou um não muito sadio, né, porque tá bem intenso. Mas, assim, às vezes, devido à correria do dia a dia, o medo de estar faltando para a criança, os pais oferecem muita coisa que não deveriam, né? Principalmente questão material. Uhum. E aí, por que fazem isso? Pela culpa. Ou porque não conseguem estabelecer um limite muito claro e regras bem definidas para essa criança. E é claro que isso vai repercutir de alguma maneira. E aí a dificuldade de dizer o não, porque vem carregado de emoções que a pessoa não quer dar conta daquelas emoções e acaba facilitando. Então, eu sempre falo para os pais, né, gente, por favor, vão buscar ajuda também, porque vocês precisam lidar com essa questão. Hoje a minha mãe chegou e fez um comentário assim, né, vou só exemplificar. Mas você não é mãe para saber, né? Você não sabe o quanto dizer não dói. Aí, conversando com ela, eu falei, olha, mãe, na verdade eu vejo que quando você tem dificuldade de falar não para seu filho, né, você está falando que você não quer sentir o desconforto, né, de ver aquela pessoa sofrendo pelo seu não. Então, é o sentimento da culpa que você quer evitar. Exatamente. Né? E é lógico que aí sempre entra discussões acerca disso, mas nada mais é do que isso. Eu quero evitar uma aversão emocional. Então, eu faço para eu não sentir aquele desconforto, ou eu não ficar irritada, não ficar frustrada, não ficar triste. Então, tem várias coisas por trás do não. Né? E tem até outras questões que envolvem, né, coisas lá do histórico dessa pessoa,
e pode estar ligado com o medo de se sentir rejeitado, o medo de não ser mais aceito, o medo de alguma maneira, a insegurança, né, de que a pessoa vai deixar de gostar dela porque ela disse não, que ela vai deixar de ser útil. Então, envolvem muitas emoções, né? A culpa é, acho que, 50% da parte e o medo 50%. Exatamente. E também a questão, assim, tem outros pontos também da pessoa se sentir necessária para o outro. Então, quando ela fala não, de repente ela vai perder aquela posição de necessidade na vida do outro. Né? Exatamente. E aí não consegue lidar. Principalmente se for uma relação de dependência, né? Com certeza. Por isso que eu sempre falo, né? Gente, busque ajuda, né? Eu não estou fazendo o marketing aqui, mas a ideia é que vocês consigam aprender a dar conta das emoções de vocês para que consigam passar para as próximas gerações de uma forma saudável e sem o peso do seu histórico, das suas questões pessoais. Né? E lembrando que isso, né, o Antônio comentou, é saudável emocional e psiquicamente, mentalmente. E que para a gente que faz parte da educação, né, seja como pai, como irmão, como tia, como madrinha, ou como qualquer outra função, inclusive nós, que somos psicólogos, que também temos o papel, né, da psicoeducação, quando a gente está no papel de educador, seja profissional ou pessoalmente, faz parte disso trazer tudo aquilo que é saudável. E o não é muito saudável, né? Às vezes, para nós mesmos, ter que dizer não é doloroso, mas é saudável também. É porque você está respeitando o seu espaço. Você está respeitando o que você quer, o que você acha que deveria fazer naquele momento. Sim. Né? Para qualquer contexto. Aí gente, generalizem para situações da vida de vocês, né? Para todas as áreas, porque isso é importante em todas as áreas. Uhum. Né? E aí, Rô, eu separei alguns pontinhos importantes para quando a gente fala sobre o não para as crianças, tá? Para passar esse não para as crianças. Então, nos ensine. Então, assim, o não, ele deve ser dito em situações específicas, né? Quando realmente aquele não precisa ser consistente. E explicar para a criança o porquê que ela está recebendo aquele não, tá? Então, assim, mas eu vou ficar dialogando com meu filho? Sim, precisa exercitar o diálogo e explicar os motivos. Eu não preciso ficar dando uma palestra para a criança ou para o adolescente, mas eu preciso, sim, explicar que o não naquele momento, quais são os motivos de eu estar dizendo esse não. Uhum. E também tem o sim como negação. Por exemplo, né, eu vi, quando eu estava montando o material, eu vi uma imagenzinha de uma criança, né? Mãe, eu quero aquele brinquedo. E a mãe assim, sim, filho, é o que você quer ganhar de Natal, então, né? E foi levando a criança. Então, assim, é uma maneira de falar um não através do sim, né? E que a criança vai entender que vai ganhar em outro momento. Só que aí você precisa cumprir com a sua palavra. Sim. Não adianta a gente falar sem cumprir, porque daí também a nossa palavra acaba perdendo crédito. E tem também, ainda nesse ponto do dizer não de outra maneira para a criança, porque o que acontece? A criança, assim como nós, né, vai entendendo que tudo que eu peço é não, né? É igual quando você vai conversar com seu chefe, tudo que você sugere, ele fala não. Chega uma hora que você deixa de trazer ideias, deixa de trazer informação, e aquela criança, no caso, vai se sentir invalidada, vai sentir que ela não tem espaço, que ela não pode falar sobre os desejos dela, né? E aí eu vi um post da Salma, inclusive, que foi alguém que passou com a gente durante o período da faculdade, e ela tem, né, essa orientação aos pais sobre a educação da infância. E nesse material que ela publicou, falando sobre algumas dicas bem básicas, assim, né? Então, por exemplo, a criança vai lá e faz uma bagunça no quarto. Né? Ao invés de você falar, não pode fazer isso, você já sabe, blá, 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 quando a criança já tem a maturidade para entender, fala, filho, legal, você brincou, bagunçou, se divertiu? Me diverti, né? Tava legal, ou ainda estou brincando, a criança pode responder isso também, eu ainda estou brincando. E combinar com a criança que, tudo bem, a hora que terminar, ou se já terminou, agora é o momento de a gente guardar. Porque é assim que funciona, lembra? Então você vai falar que não pode
deixar a bagunça, não que ela não pode brincar e bagunçar e depois arrumar. Isso, exatamente. E aí entra o diálogo que eu falei no primeiro ponto, Sim. né? Falar o não explicando os motivos, ou então usando o sim como, vamos dizer assim, é a disciplina positiva, né? Você ensina através de algo positivo. Que legal, você brincou, se divertiu, agora vamos guardar o brinquedo? Ou agora tá na hora de guardar, porque você brincou e se divertiu, agora também é sua responsabilidade. Para a criança entender que não é um não pode ficar bagunçado, porque às vezes fica vindo tão repetido, né, essa palavra, essa palavrinha, que tem um poder muito grande, que a criança vai ficando intolerante àquilo, fica aversiva, né, a palavra. Então, trazer de outra forma a linguagem. Não pode falar palavrão. Filho, tem outras palavras para a gente utilizar. Isso, ensine, né, porque se ela está ouvindo aquelas palavras e está repetindo, ela talvez não saiba que existam outras palavras que signifiquem a mesma coisa. Exatamente. Ela está aprendendo. A criança, ela aprende muito rápido, né? Então, e também tem a possibilidade de você oferecer algo em troca, como alternativa, né? Em vez de gritar, não põe o dedo na tomada. Sei lá, coloca alguma coisinha dentro de uma garrafa em que ela vai ficar ali, ó, com o dedinho, que nem ela estava tentando colocar o dedinho na tomada. E aí fala, vamos tentar tirar o bichinho de dentro da garrafa, né? Por quê? Para você colocar a atenção da criança, você não precisa falar não. Fala, filho, olha, vem aqui, vem ver isso aqui, ó, vamos brincar aqui. Então você vai ensinando a criança de forma muito tranquila. E ela tem a tendência vamos dizer assim, aprender e associar as coisas muito mais pelo positivo do que pelo negativo. Exato. Né? Então... E é claro que aí eu já tinha falado, mas sempre que você dizer um não para a criança, por exemplo, a criança não fez a tarefa de casa, e aí então ela não vai jogar o videogame. E aí você cumpre isso, porque se você falar que ela não vai jogar e ela não fez a tarefa de casa e você permite, aí ela vai falar, é só eu fazer do jeito que eu quero, porque minha mãe e meu pai não vão cumprir o que fala mesmo. Então, eu posso fazer o que eu quero. E aí não aprende a respeitar o limite, né? Não aprende. Então, sempre que colocar um limite diante de um não, você sempre cumpre o combinado com a criança. Perfeito. São dicas bem concisas, mas que são muito eficazes. E se a gente conseguir, né, para quem não é pai, não convive com criança nenhuma, tenta transferir isso para a sua própria vida. Então, por exemplo, falei para mim mesmo que eu vou fazer atividade física todos os dias dessa semana. Acordou com preguiça, passou, aconteceu várias coisas. Lembra do propósito. Por que você não pode falhar? Por que não? Eu não vou ficar dormindo até mais tarde para matar o exercício, né? Para matar a atividade física. Porque existe um propósito. Esse é meu combinado, não com a minha mãe, com meu pai, com meu chefe. É meu combinado comigo mesmo. E aí entra na live da semana passada, né? Sobre amor próprio e autocuidado. Você honrar aquilo que é importante para você. Seu compromisso consigo mesmo. E aí, então, vamos tentar entender, né? Por que algumas pessoas têm tanta dificuldade em dizer não. Coloquem aí nos comentários por que vocês acham que é tão difícil dizer não. Vamos lá, vamos interagir, pessoal. Agora é o momento de vocês, vamos juntos. Olha lá. Estamos trabalhando não em casa. Estou tendo muita rejeição do meu filho, mas é passageiro. Sim, a rejeição é natural. Por quê? Porque ele quer aquilo que você está dizendo não para ele, né? E porque é algo então, que é novo, né? Não. Desculpa, eu não vi que você estava falando ainda, cortou seu áudio dele. Naquele momento em que você está falando não para a criança ou para o adolescente, você é o vilão da história, né? Só que é um vilão bonzinho, entendeu? Não é um vilão mau. Meu malvado favorito. É o meu malvado favorito, entendeu? E é passageiro, vai ficar rejeitado, vai às vezes falar alguma coisa, vai debater, mas é naquele momento. Depois a tendência é que isso passe, que a criança ou o adolescente internalize aquele não e fique tudo bem. E também eu vou falar sobre isso, né? Sobre a necessidade de também saber dizer sim, porque aí precisa desse equilíbrio, né? Desse balanço. Mas claro que no início, é Lucélia, é isso?
Lucélia, no Lucélia. início é mais complexo e há uma resistência em aceitar esse não, porque a zona de conforto é receber tudo sim. Isso para os seus filhos, para nós e para todo mundo. O sim dói menos, o sim causa, né, para você falar sim para um filho, é muito menos custoso do que dizer não. Mas lembrar que isso vai prejudicar a relação dele com ele mesmo, dele com a vida, com os aprendizados, as experiências futuras. E acho que isso é o principal, lembrar que vocês estão fazendo para o bem ou de si mesmos, ou dos filhos, dos irmãos, dos cônjuges, dos amigos, seja quem for. Exatamente. E não se sentir o vilão da história. Né? Até porque vocês não são, pelo contrário. Na verdade, a criança ou o adolescente ele precisa desse não até para entender que ele está protegido de alguma forma. Isso. A Amanda comentou aqui, né? Porque as pessoas não entendem, e eu particularmente fico mais irritada da chantagem emocional após o não e acabo fazendo. Isso é algo que eu vou falar hoje também, né? Preparei isso no texto. O Antônio comentou que ele utiliza o não para conseguir o sim, que isso motiva ele. Legal também. Cada um interpreta o não de uma maneira. E acho que, de alguma maneira, nesse sentido, o não, no caso do Antônio, ele vai para o caminho de que tal? O que eu preciso fazer de diferente para eu conseguir chegar até o meu objetivo? Não que ele vai ficar batendo na mesma tecla para conseguir o sim daquele jeito, mas ele vai tentar entender uma outra estratégia para chegar lá. Isso também é saudável, né? Claro que em algumas situações aceitar que o não é não também é importante. É necessário, né? Tem coisas que não vai dar mesmo, mas aquilo que eu sei que às vezes eu preciso só mudar o meu rumo de comportamento ou de como eu vou atingir isso, é saudável. Isso. Mas chega um momento que a gente tem que reconhecer que não dá mais. A Rê comentou, eu não sei dizer não, por isso acaba arranjando desculpas para escapar de alguns pedidos de favores, por exemplo. Você é a típica do que não consegue dizer não e fica criando mais problemas por não conseguir falar aquilo que talvez seria o mais fácil, mas que tem uma motivação por trás disso, que é o que a gente vai falar também, né, Dê? E às vezes falar não, você já resolve um conflito tão rápido, né? Porque às vezes você fica ali, ó, protelando falar o não, e você fica pensando na situação e fica chateada. Cada hora é uma desculpa, então cada hora você tem que quebrar a cabeça, né? Falando português, claro. Fica lá, pensando em desculpas esfarrapadas, em situações que seriam justificáveis para não atender a necessidade da pessoa, quando um não resolveria tudo. Mas aí a gente precisa fortalecer a autonomia de dizer o não, que é o que a gente vai ensinar hoje aqui, né? Exatamente. A Willy também comentou, já vi pessoas traindo por não ter coragem de dizer não. Daí é uma outra questão. É uma consequência por conta do não. Sim, e às vezes é o não para si mesmo que essa pessoa não disse, não só para o outro, né? Não para suas vontades imediatas, né? Não consegue ter o autocontrole. Exato. E, claro, que com certeza, em algum momento das vidas de todos nós, né? Posso afirmar por mim, por você e por todo mundo que está aqui, isso eu posso afirmar com certeza. Nós já nos deparamos com alguma situação de a gente viver um conflito interno de como que eu vou falar não para aquela pessoa sem magoar, sem ofender, ou sem parecer que eu estou invalidando a necessidade dela, que eu estou menosprezando ela, quando na verdade eu simplesmente não quero dizer não porque não me convém ou porque eu não estou afim. Mas olha quanta preocupação por trás de um simples não, né, Rô? E isso geralmente acontece quando a gente valoriza aquela pessoa. Seja um paquera, seja um parceiro mesmo, seja um chefe, né? Quantas pessoas acabam assumindo papéis que não são seus no trabalho e vão se atolando, né, em atividades que não dizem respeito de fato ao que a pessoa precisa fazer ali, por não conseguir dizer não, por fazer favorzinho para todo mundo. Exatamente. Ou até, né, a pessoa que ajuda todo mundo na família, ajuda todo mundo no trabalho, ajuda todo mundo em casa, ajuda todo mundo em todo lugar. Na verdade, não é só que ela é uma pessoa boa. Essa pessoa com certeza está com alguma dificuldade em dizer não aí. Ou então, assim, já faz o não
na expectativa de que quando ela precisar, as pessoas vão falar o sim. Que é a dificuldade de receber ou não. E aí o que acontece? A pessoa se frustra, fica muito magoada com facilidade, porque nem todo mundo vai reagir como ela reage, falando sim para tudo. Exato. E aí você começa a aumentar conflitos que talvez fossem resolvidos com o não. Uhum. E para algumas pessoas pode até parecer exagero, mas é um fato, né? Algumas pessoas simplesmente não conseguem se posicionar e preferem inventar as desculpas, né? A ter que lidar com a verdade, a ter que dizer essa pequenina palavra e que, assim, não por ser o não, mas por ser uma palavra que tem um peso muito grande socialmente falando. Com certeza. E aí é preciso ter consciência, né, da importância de ter que aprender a dizer não, porque senão, se a gente não aprende, se a gente não faz isso, né, por nós mesmos, a gente acaba perdendo o controle da nossa vida. Porque daí você vive em função de controlar o que os outros querem que você faça ou não. Exato. Seja pelo que a Amanda falou, né, que ela vai fazer pela raiva, porque daí ela já não aguenta mais, enche o saco, vai lá e faz, de tanto que a pessoa fez uma chantagem emocional, mas não faz motivada por vontade. Ela faz por não aguentar mais lidar com aquilo. Ou fica igual a Rebeca, que aí fica inventando desculpas, procrastinando, né, e nunca chega no não. Só que isso faz a pessoa entender que em algum momento vai vir o sim. Exato. E aí, tem 2 efeitos colaterais nas 2 situações, né? Qual? Por exemplo, o de você falar sim através da raiva, depois de você ter falado não, e aí a pessoa já fala assim, então é só insistir um pouquinho que a Amanda vai fazer. É só pegar no ponto fraco dela que ela vai, né? Eu já sei como eu domino a Amanda. Exato, é pegar no emocional dela, eu consigo qualquer coisa. Então, independente ela vai ficar brava comigo ou não, eu sei que depois a gente vai fazer as pazes, então vou fazer de qualquer jeito, né? Insistência, exatamente. E no caso da Rebeca, tem o efeito colateral do quê? Toda vez eu tenho que inventar uma situação, só que aí eu tenho que lembrar da situação, porque se algum dia essa pessoa para quem eu inventei a informação do não, essa pessoa voltar a tocar nesse assunto, eu tenho que lembrar. Então, ela vai ter que criar outra e outra e outra. Um peso muito grande. Então é melhor aprender a falar não, que você dorme tranquila. A Willy comentou, água mole em pedra dura, tanto bate até que cura. Porque nesse sentido, a pessoa sabe que, no caso, é a Amanda, né? Ela vai conseguir porque ela já sabe como que a Amanda funciona. Ela sabe que a Amanda pode falar não várias vezes que no final ela vai acabar fazendo. Mas a partir de hoje isso pode mudar. Aproveite as dicas, Amanda. Mude. Isso aí. Lá, depois eu fico mais brava comigo mesma e frustrada. Claro. Porque você fez aquilo e você não fez porque você queria. Você fez porque você não aguenta a pressão. E não tem problema nenhum não aguentar a pressão de chantagem emocional. A gente não tem que passar por isso. Mas o problema é você não respeitar a sua escolha, a sua decisão, o seu sentimento, a sua vontade. E aí é que tá. Quando a gente perde o controle da nossa vida, né, de alguma maneira, isso pode trazer para a pessoa que está perdendo o controle ali, que esse sentimento de raiva, né, que vem, poxa vida, por que eu fiz isso comigo? E ela fica tão indignada com ela que ela passa a se relacionar de uma maneira ainda mais tóxica com o não. Porque ela se sente impotente diante do não. Né? E em alguns momentos é necessário estabelecer limites e não ceder diante de chantagens emocionais. Isso já estava no meu texto, viu, Amanda? Então, fique tranquila que é algo que acontece não só com você, mas acontece muito, né? E aqui, os dois casos das meninas que comentaram, a Amanda e a Rebeca, são casos bem populares do que acontece na realidade. E aí é que tá, né? Entender que as chantagens emocionais, as manipulações, as pessoas que pedem coisas e favores, estão pedindo porque elas querem que a necessidade delas seja atendida. Né? Claro. E quando você diz sim pro outro, querendo dizer não, você está dizendo não para si mesmo.
E aí, Tem uma pergunta aqui, Rô. Você viu aqui? Deixa eu só achar. A Isa colocou assim, mas por que sinto mal quando digo não? vamos explicar mais sobre isso. Isa, nós já falamos lá no início. Eu vi que ela comentou que os netos estão em casa, hoje ela não conseguiu chegar mais cedo. Depois assista o início da live, né, que vai para o YouTube, porque nós explicamos um pouco no início, inclusive com as crianças. Então, já que você está aí nesse papel de cuidadora, educadora dos netos, acho que isso é muito importante. Com certeza. Tem muita informação legal no início. Uhum. E o que acontece, né? Quando eu estou dizendo não, para mim, invalidando o meu desejo, a minha vontade, as minhas necessidades, ou somente a minha escolha. Por exemplo, você pode ir na padaria para mim? Enquanto a pessoa não está fazendo nada. Tudo bem que você pode estar não fazendo nada também. Mas é um direito seu não ir. E aí, quando você vai dizendo sim para o outro e não para você está fazendo mal para si mesmo. Você está sendo desleal com a sua própria necessidade, a sua própria emoção. E entende o quanto isso é algo que só você pode controlar? E ceder à chantagem emocional é dar o controle para o outro. Né? Sempre. E tem outro comentário aqui, não consigo. Do Antônio. Dizer a palavra não para muitas pessoas é algo tão difícil que elas acabam vivendo a vida, as tarefas e os sonhos dos outros por nunca conseguir priorizar seus próprios objetivos. Perfeito, Antônio. Muitas pessoas, né, a gente recebe que tem inúmeros casos de frustração ao longo da vida, que a pessoa vai lá, às vezes com 40, 50 anos de idade, e fala, eu vivi o que as pessoas queriam que eu vivesse. Eu vivi o que meus pais diziam que eu tinha que ter feito. Eu vivi depois o que meu marido, o que minha esposa queria que eu fizesse. Então, emoções que nunca eram dela, desejos que nunca eram dela, e sim de outras pessoas, né? E aí tem uma vida anulada, né, em prol do outro, e aí a frustração, geralmente nessa faixa etária que você falou, é muito grande. A gente recebe bastante reclamações dessas, né, em consultório, porque é comum. Até porque a nossa cultura ensina que a gente tem que amar o próximo, né? Não estou dizendo que a gente não tenha que amar, mas, tipo, é como se a gente fosse obrigada a amar a qualquer custo, e não é isso. E como se o próximo tivesse que estar antes de nós, né? A gente tem que amar respeitando os nossos limites, porque se a gente não cuida da gente, esse próximo não vai cuidar. Né? E até interpretando, né, que é um trecho da Bíblia, um dos mandamentos, amar o próximo como a ti mesmo. O que isso quer dizer? Sem cunho religioso, mas somente como interpretação de texto mesmo, né? Se eu tenho que amar o outro como a mim mesmo, primeiro eu tenho que me amar, porque senão eu não vou conseguir amar ninguém. E se eu me amar como eu mereço, eu vou entender que eu preciso dizer não para mim e para o outro também. E vou entender que eu preciso respeitar os meus limites e do outro também. Com certeza. É muito diferente a questão, por exemplo, de você ter empatia com a pessoa, você entender que você pode fazer aquilo para aquela pessoa naquele momento, você pode abrir mão do seu sim naquele momento, do seu não naquele momento e dizer um sim, porque você sabe que vai ser importante, mas é para aquele momento, são para situações específicas, né? Então, a gente tem que saber respeitar isso porque é importante. Exatamente. E não necessariamente não, você está sendo mal educado com a pessoa ou você não está levando em consideração o que ela sente. Mas você tem que estar em primeiro lugar. Exato. E lembrar que não se trata de ser egoísta, né? Não é algo que você não está considerando as necessidades alheias, mas sim de encontrar um equilíbrio entre os dois extremos, olhando para o que você é capaz de fazer, se está com vontade de fazer, se aquilo realmente te motiva a fazer, né? Seja para agradar somente o outro, ou porque faz sentido para você, ou se aquilo vai ser um fardo que você vai ter que carregar para poder fazer, para atender a necessidade do outro que não tem nada a ver com a sua. E aí é que tá, né? Porque daí o equilíbrio é saber dizer o que você deseja, o que te convém, tanto para o sim quanto para o não. Porque também tem pessoas que concordam muito com o sim. Eu lembro de uma história, tem alguns familiares aqui, a Denise está aí, minha prima tem a mesma idade, então talvez ela se lembre dessa história. Uma tia nossa contou uma história, bem na época da adolescência, assim, acho que para ela entrar no assunto da sexualidade,
falando que ela vem bomba, podem se preparar. Ela falou assim, tem uma historinha da moça que só falava assim. E aí começou a historinha. Ela saiu com o namorado perguntou assim pra ela, os dois estavam namorando dentro do carro. Perguntou assim pra ela, eu posso te beijar? Ela falou, não. Ah, mas se eu te beijar, você se incomodaria? Não. Eu falei errado, né? Que ela só dizia assim, ao contrário. A mãe dela falou antes dela sair que ela só podia dizer não. Tudo que o namorado pedisse, ela tinha que dizer não. E ela só dizia não. Aí, mas se eu te beijar, você vai ficar brava? Não. Ela só foi instruída a dizer não. Ai, eu posso pôr a mão na sua bunda? Não. Mas se eu colocar devagarzinho, tudo bem? Não. Ah, mas e se forçar um pouquinho, você não vai achar ruim, né? Não. E assim a coisa foi andando, né? A gente já sabe onde foi parar. Por quê? Por não ter limites. Por não saber que o sim é tão importante quanto o não. E claro, né, quando saber aprender a colocar os sims no determinados lugares, né? No momento adequado. O equilíbrio, né, entre os dois e entre a sua necessidade. Então, na época que minha tia contou, eu dei muita risada. Eu falei, nossa, tipo, não faz sentido. Porque, claro, né, eu achei que tinha outras maneiras mais assertivas de entrar nesse assunto. Mas o que ela quis dizer com isso não deixe ninguém tirar sua roupa. Ninguém pôr a mão no seu corpo. Tudo bem, funcionou a mensagem. Mas é legal até porque ela usou uma metáfora, né, uma piada. E o jeito dela contar, ela conta piada muito bem, eu não tenho essa habilidade. Eu faço piada naturalmente, eu não sei contar piadas. Mas o que isso nos traz? A mensagem do que eu estava dizendo. Nós precisamos de equilíbrio entre o sim e o não. Então, isso é ser assertivo. Né? É conseguir ter a capacidade da confiança em si mesmo para dizer não sempre que for necessário e dizer o sim sempre que for necessário também. Às vezes o sim, por exemplo, está num diálogo ou está numa relação que não está chegando a lugar nenhum e um fala assim pro outro, eu acho que a gente precisa de um tempo, acho que a gente precisa ou se separar ou dar um tempo para ver como as coisas vão ficar. Qual a primeira reação de quem não quer perder a pessoa amada? É dizer não. Mas se naquele momento você souber utilizar o sim, entender que vocês estão mais se prejudicando do que se ajudando, esse sim pode salvar a sua relação. É que no momento da dor, a pessoa não consegue pensar dessa forma. Ela pensa que ela está perdendo, né? Quando na verdade ela pode estar ganhando lá na frente. Esse sentimento da perda, ele acaba sendo um fator muito decisivo para várias situações em que a pessoa fica perpetuando sofrimentos, né? Sim. Pelo medo da perda. E às vezes deixa de tentar novas estratégias, novas técnicas por esse medo, né? Exatamente. E aí, o que acontece? É lembrar que ser assertivo não é ser egoísta, você não está diminuindo o outro, não está desvalorizando o outro, mas está valorizando a si mesmo em primeiro lugar, né? Amar o próximo como a ti mesmo, também eu em primeiro lugar. E aí, os direitos dos demais são tão importantes quanto os nossos próprios direitos, né? E lembrar que o direito é igual, mas é preciso buscar ser assertivo, falar com cautela, com sinceridade, sendo honesto, primeiro com você e depois com o outro, né? E assim vai ser possível determinar em quais momentos você sente que deve dizer sim, em quais momentos você sente que deve dizer não e recusar o pedido das pessoas. Seja de um favor, seja de algo emprestado, qualquer coisa que lhe peçam, né? Porque se aquilo vai, em algum momento, falar não para você, porque você está sentindo, lembra que esse não deve ser transferido para o outro, para o pedido do outro. E que você não está anulando a pessoa, você só está dizendo não para aquele pedido especificamente. Sim. Isso se trata de defender os seus direitos. E a sua intenção não é de ferir ninguém, de machucar ninguém. Você não precisa satisfazer as vontades e as necessidades que não são suas. Não mesmo. Por isso que ter um diálogo muito assertivo com as pessoas é importante. Porque é que nem você estava falando um pouco. Quando você tem que falar o não, ou quando você quer dizer o não, você tem a liberdade para falar esse não de acordo com, olha, não posso, não quero fazer,
E tá tudo bem. Você também, assim, é legal você oferecer uma justificativa? É, Depende do pode caso funcionar para também, né? caso, porque tem situações que às vezes não precisa da justificativa. E Uhum. tá tudo bem. Quando que tá tudo bem? Quando você tem uma relação bem estabelecida, uma relação saudável, em que o seu não já é suficiente. E que o outro te respeita até no não. Porque o que acontece? Até. Para a Rebeca, talvez não venha essa dificuldade, porque ela nunca fala o não claramente. Para a Amanda, tô falando delas, porque são casos mais frequentes do que Elas acontece. colocaram, né? O que acontece? A Amanda, como ela diz o não primeiro, mas não age de acordo com o não, ela não valida esse não, porque depois ela vai lá e faz, a pessoa não vai entender que quando ela começar a dizer não, ela tá amando. Tá entendendo que ela tá recusando, tem alguma coisa errada com a Amanda. A Amanda não fala não. Então, Exatamente. o que acontece? Vai ter uma dificuldade no início, igual a Lucélia comentou lá em cima, né? Que tá tendo essa rejeição do filho. Isso nas primeiras tentativas até se normalizar e a pessoa entender que você não diz só não, mas também não diz só sim. E quando você diz sim e diz não, você cumpre com o que você fala, porque é aquilo que você deseja fazer. Uhum. Exatamente. Aí já comentou, não coço o olho. Cuidado com o vidro. Tá cheio de mosquitinho aqui, Isa, mas ó, eu tô com meu alquinho gel aqui, ó, eu passo ele o tempo todo na mão. E a gente tá sozinha agora, né? Não tem perigo, assim, tipo, não está exposta a nenhum risco nesse sentido. Exatamente. O lado bom da telinha é isso, estamos protegidas. Mas, ó, você já tá treinando falar ou não, assim é mais fácil. Então, você vai pegando situações mais fáceis e vai aumentando a complexidade deles devagarzinho. Isso né? mesmo. Mas vai treinando, não deixa de treinar. E, no caso da Isa, né, você me permite expor, Isa? Se ela disser que sim, eu vou contar aqui uma coisa que eu percebo nela, a dificuldade. Fala que sim, Isa. Fala que sim, pra gente saber. Não vou revelar seus segredos, Isa, só vou contar sobre comportamento que acho que seria legal. Ou a cliente fala não. Fala não pra Roberta aí. A Isa não é minha paciente, tá, gente? Eu jamais pediria para um paciente para eu expor a vida dele aqui. A Isa é uma grande amiga, considerada uma das mães que eu ganhei nessa vida. Então, algumas coisas. Eu acho que ela tá mentindo. Ela tá fingindo demência. Ela tá fazendo o que a Rebeca faz, tá fugindo. Olha lá. Ela só diz não pra ela mesma. Exato, Seir. Eu ia falar algo um pouco além disso, mas a Seir já contou o podre dela. Boa. Quando a gente se conhece... Fez. Liberdade é isso. Isso mesmo, Isa. Vamos treinar ou não? Fala pra Roberta, não pode contar. Eu sou boa. Roberta, ao vivo. Vamos ver se você tá pegando bem o tema da live. Coitada. Coitada, vai sair daí com vergonha. A Andressa fez tanta pressão que ela não soube dizer não. Agora eu não sei se eu fico feliz ou triste. Agora eu não sei também, Rô, porque às vezes ela quer falar o sim só para você não ficar chateada na live. Mas no sentido, Isa, de que é difícil para você falar não quando é para alguém que você gosta, porque você tem medo de ser rejeitada e, principalmente, de ter que lidar com uma pessoa chateada, com a chantagem emocional. Ah lá, vocês me prensaram. Mas ó, não é nada demais o que eu tô falando, é só porque é pra você e isso serve para todos nós para pensarmos sobre isso. Por que é tão difícil, né? Porque você trouxe muitas vezes essa dificuldade, trazendo que você tem essa dificuldade. Porque o que te motiva a dizer não pro outro é o que você não gostaria de receber também. E além disso, é tudo que nós estamos falando, né? Porque você olha para o outro como se a necessidade do outro fosse mais importante que a sua. E aí entra o que a Cia falou. Você não fala, você fala para todo mundo sim, mas não fala para si mesmo. Você só fala não para você mesmo. Então pense sobre isso, assista lá o início da live,
para você conseguir praticar isso no seu dia a dia. E dá para começar no papel de vó, dá para começar no papel de mãe, como amiga, seja qual for o papel. Mas aquilo que seja mais fácil para você e que você sente mais necessidade. Se pergunte, que situações eu gostaria de não fazer mais? Que coisas eu gostaria de não fazer mais favor? Uhum. Exatamente. E aí já é um bom Vai caminho, né? treinando com alguém. E... tá acabando o tempo. Já estamos nos 9 minutos finais. Então vamos lá, porque eu quero chegar no passo a passo final. Pessoal, não esquece de colocar pra gente aí dicas de lives que vocês querem ouvir aqui, pra gente poder saber o que vocês estão querendo encontrar aqui no nosso canal. Seu pedido é uma ordem. Peçam e a gente atende. Então, o que acontece? Quando você sentir medo ou vier a sensação de culpa ao desejar dizer não ao outro, lembre-se que você está dizendo não por um motivo, e esse motivo é o seu sentimento, né? Está ligado aos seus valores, está ligado ao respeito que você tem por si mesmo, e se você não tem, você precisa adquirir a partir de agora, passar a ter, né? Respeito por si mesmo, pelas suas emoções, pelas suas crenças também. Às vezes as pessoas fazem coisas que vai completamente contra os valores, por exemplo, para mentir. E aí você fala, não fala, vontade de fugir, não fala nada. Precisa falar aquilo que você sente, aquilo que faz jus ao que você concorda ou não, né? E também é autocuidado, isso também é autoproteção, no sentido mental, né? E aí o passo a passo. Então, número 1, estabeleça prioridades para você. Então, quais são suas prioridades? O pai está ali só nos joinha. Eu acho que isso é muito bacana, porque se eu consigo entender que a minha prioridade é ser honesta primeiro comigo mesma, o que eu vou fazer? Eu vou exercitar diariamente atividades para eu praticar honestidade comigo mesma e depois praticar isso com outras pessoas. Né? Ou a minha prioridade a partir de hoje, para quem tem dificuldade, é falar não na primeira coisa que a pessoa me pedir que eu não quiser fazer. Ótimo, vai treinando. Vai treinando como? Treinando consigo mesmo, treinando com o cachorro, treinando com o gato, treinando com a vontade de comer um doce fora de hora, com qualquer coisa. Né? 2, seja honesto e educado. A parte do honesto eu acabei de citar, né? Volta para a segunda. Ixi, Travou, né? Rô. Oi. Rô. Oi. Tá me ouvindo bem agora? Eu tô. Travou você, para mim eu continuei falando normalmente aqui. Aqui para mim você ficou travadinha, como se não tivesse falado nada. Então eu vou continuar, porque como a conexão, a prioridade é a sua, com certeza cortou. Né? Tá no seu Insta. Eu falei sobre a parte da educação e a honestidade, né? Você precisa ser honesto com o outro em relação ao que você está sentindo, ao que você deseja, e educado. Então, simplesmente, eu não quero fazer porque ou vai contra os meus valores, vai contra os meus princípios, ou porque eu não estou com vontade. Então, por exemplo, não passar a pandemia, né? Agora não. Mas alguém te convidar para ir num evento que você não está nem um pouco assim, ou que vai ter alguém que você não se sente à vontade perto daquela pessoa, e que você possa falar, olha, desculpa, mas eu acho que não vai ser legal para mim, eu não estou interessado em ir nessa festa, em ir nesse evento, porque eu acho que eu vou me sentir mal lá, então eu prefiro não ir, a gente pode se encontrar num outro momento, numa outra oportunidade. Perfeito. Você está dizendo não, trazendo para si, né, o porquê, mas deixando para a pessoa em aberto que não é com ela. É igual quando você está dizendo para ela que não para aquele favor, mas que isso não tem nada a ver com o sentimento que você tem por ela. Exatamente. Então, passo 3. Se travar aí, vocês mandam, tá? Por favor. É que tá uma chuva... Porque eu vou falar 5 minutos. Tá uns trovões bem fortes, deve ter alguma coisa a ver com o clima mesmo. Então, 3. Não sinta-se culpado. Como? Lembrando que você está fazendo isso por você. Você não está dizendo não para o outro. Você está dizendo sim para você.
Lembra de trocar o não pelo sim lá da criança? É a mesma coisa. Lembra que é sim para você. Exatamente. O sim é uma negativa, né? Sim, exatamente. Então, número 4. Varre a necessidade de agradar o outro antes de agradar a si mesmo. Tá vendo que uma coisa que eu tô falando está ligada à outra, né? Por quê? Você não tem que agradar o outro primeiro. Primeiro você tem que estar bem, porque se você for fazer pela raiva, ou por cansaço, ou por irritabilidade, porque a pessoa ficou insistindo, você vai chegar num ponto que você já vai estar insatisfeito. Então é melhor você falar não primeiro e passar por aquela dificuldade, talvez ali dos primeiros não, e depois ficar tranquilo em relação a isso e sabendo que você está sendo honesto com você e com o outro também. Então, primeiro agradar a si mesmo. Número 5. Saber dizer sim também é importante. A historinha lá que eu contei, né? Tem que saber dizer sim, mas no momento que aquilo for adequado para você. Então, se em algum momento você se sentir desconfortável também em dizer sim, você vai ter que avaliar. Exatamente. Porque às vezes, dependendo do contexto, o sim também vem pesado, né? Ele pode vir como substituição desse não, né? Exatamente. Então a gente tem que saber exatamente o que a gente quer com aquela resposta. Isso. Né? Avalie a sua resposta. E primeiro, o que você sente quando alguém te pede para fazer aquilo ou alguém te propõe fazer aquilo? Qual a emoção que aquilo está te trazendo? Exato. 6. Cuide de você. Ninguém pode cuidar de você tão bem quanto você mesmo. Só você sabe das suas necessidades, dos seus valores, dos seus princípios, das suas prioridades. Então, cuide de você mesmo, porque só assim você vai estar bem com você e com as pessoas ao seu redor também, né? E assim, né? Dizer não é um ato de cuidado, né? Exatamente. É um ato de cuidado e de amor, né? É uma demonstração de amor também, porque quando eu digo não para o outro, significa que eu amo tanto ele a ponto de conseguir ser eu mesmo. Amanda comentou ali o tema para as próximas lives, transtorno borderline. Eu também peguei a caneta aqui. Já anotou aí, então tá bom. Vou continuar, senão não dá tempo. Número 7, último. Conheça a si mesmo e assim você conhecerá os seus limites e as suas necessidades. E por que a gente fala sobre isso? A Isa até fez um comentário ali em cima que ela precisa se encontrar. É exatamente isso, Isa. Quando você se encontra com você mesmo, com as suas necessidades, com os seus limites, precisa se cuidar. Todos nós precisamos, é isso mesmo. E fazer terapia é um dos processos que mais promove autoconhecimento, porque a gente pode dizer que é um autoconhecimento guiado. Né? Não é um autoconhecimento que a gente vai lá, assiste um negocinho, vê uma postagem e faz uma reflexão. É algo que tem uma técnica, um estudo por trás disso. Mas, para quem ainda não tem condições ou por algum motivo acha que não é o momento de fazer terapia, assista as nossas lives, participe aqui, mande mensagem para nós, né? Assista os vídeos do YouTube, interajam e busquem informações que tem aí que são gratuitas. Mas lembrar que o recurso para se conhecer profundamente, mais indicado é a psicoterapia. E é um processo difícil, viu, gente? Não é um processo fácil, não. E é um processo que, na verdade, a cada fase da sua vida, você vai ter coisas para aprender sobre você, né? Sim. Não é uma coisa que você chega lá na terapia, você faz 10 sessões e você sabe tudo sobre você. Eu queria poder falar que era assim. Até porque somos mutantes, né? A gente vai mudando conforme as coisas vão acontecendo. Não quero te cortar, mas temos, acho que 30 segundos. Não, aqui para mim apareceu 15. Então, beijo para todo mundo. Pessoal, obrigada. Até semana que vem. A gente espera vocês. Obrigada pela companhia de vocês. Foi muito bom. Foi, adorei. Então, terça que vem às 9 aqui. Não esqueça. Tchau. Beijo, tchau, tchau.